Olá! Dando sequência ao estudo aprofundado do Apocalipse, chegamos à última sessão das 7 sessões paralelas. Esta sessão compreende os capítulos de 20 até o 22, tratando da consumação final, a grande consumação. Nós temos aqui nesta sessão o aprisionamento de Satanás, o juízo final, enfim, vários acontecimentos. É importante frisar, nessa questão do paralelismo, que o que nós estamos vendo é que em cada sessão paralela, a partir da segunda sessão, os mesmos fatos estão sendo descritos e narrados, porém em ângulos diferentes. São os mesmos acontecimentos entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Portanto, aqui, quando nós começamos o capítulo 20, o início da última sessão, da 7ª sessão, nós estamos tendo, na verdade, queridos, voltamos ao início de nossa presente dispensação. É a história sendo recontada a partir da primeira vinda de Cristo, seu trajeto na terra, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão e coroação nos céus. Fazendo o paralelismo, lá no capítulo 12, da 4ª sessão, nós temos a mesma coisa. Voltamos ao início do período do Novo Testamento. Lá no capítulo 12, no versículo 5, está muito claro esse cenário do início da dispensação, quando diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Então nós temos nesse versículo 5 a descrição clara do nascimento de Jesus, a sua ascensão e a sua coroação. Há um paralelo marcante, portanto, entre os capítulos, desde o capítulo 11 até o capítulo 14 e o capítulo 20. Então, reforçando essa questão do paralelismo e mostrando a história sendo recontada com abordagens diferentes. Vamos fazer aqui um exercício de constatação disso que estou dizendo. Por exemplo, acabamos de ler ali, no capítulo 12, do versículo 5, essa relação do nascimento de Cristo, sua morte e sua ascensão e sua coroação. E também ali, um pouquinho mais à frente, a partir do versículo 6, mostra que Satanás é lançado do céu. Ou seja, quando o Senhor ascende aos céus, ele é coroado, e Satanás, que estava lá no céu, acusando diante de Deus os filhos de Deus, né, e cegando as nações, agora, então, ele é definitivamente expulso do céu, né? Então, suas acusações perdem qualquer característica de justiça. Vamos ver a leitura aqui, olha. Diz assim, a partir do versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. Ele foi expulso. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, houve no momento em que Jesus ascende aos céus, Satanás é lançado para a terra. Ele é expulso dos céus. Se você olhar agora no Apocalipse 20, os versículos de 1 a 3, é o mesmo cenário, só que com uma linguagem diferente. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo. Olha o lançamento aqui. Fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Então Satanás é preso e lançado no abismo, seu poder sobre as nações é cerceado. Em vez das nações conquistarem a igreja, é a igreja que começa a conquistar pela evangelização. Então, essas duas sessões
que nós estamos aqui comparando, tratam dos mesmos acontecimentos. Ou seja, Cristo agora reina nos céus, Satanás agora é expulso, lançado na terra, ele já não pode mais ter esse poder ilimitado, ele é aprisionado durante agora 1000 anos, ou seja, o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde o evangelho é anunciado. Né? Aquela mulher que está fugindo para o deserto e ela é sustentada, ela na verdade durante 1260 dias, é a igreja do Senhor proclamando o evangelho, sendo sustentado por Deus durante esse período, e que Satanás, que ainda age, mas agora o quê? De maneira limitada. Ele está como que aprisionado, é cerceado o seu poder, enquanto a igreja, como testemunho na terra, proclama o evangelho. Vejam vocês na coluna da esquerda, embaixo, no capítulo 11, nos versículos de 2 a 6, e o capítulo 12, versículo 14. Nós vamos ver aqui que é um longo período de poder e testemunho da parte da igreja, a qual é sustentada longe da vista da serpente, ou seja, Satanás fica muito limitado. A influência do diabo é refreada. E lá no céu, enquanto isso está acontecendo aqui na terra, no céu, aqueles que morreram em Cristo Jesus, e muitos deles foram martirizados, estão nos céus, reinando, festejando e tudo mais. Vamos ver essa comparação? Então veja lá, no capítulo 11, os versículos de 2 a 6, é a figura das testemunhas, as duas testemunhas, ou seja, é uma figura da igreja levando o evangelho na terra. Vamos fazer a leitura. Versículo 2. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. As duas testemunhas, a igreja. Aproveite e faça um paralelo aqui. Vamos colocar um outro versículo com a Bíblia aberta. No capítulo 12, quando fala da mulher, está falando da igreja também. Ou seja, as duas testemunhas, aqui representado pela mulher, que foge para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então é esse período em que a mulher, a igreja, no deserto, na terra, está proclamando o evangelho e sendo sustentada pelo Senhor. Então vejam vocês aqui, dando sequência. Então são essas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, e se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, essa autoridade da igreja sendo descrita aqui. E no final, a gente pode ver ali no capítulo, no versículo 12 e 14, nós já falamos aqui da mulher, no versículo 6, no capítulo 12, versículo 14, nós vemos de novo essa reafirmação da mulher, ou seja, a igreja. A mulher, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Ou seja, é esse período em que a igreja está sendo sustentada por Deus para que o evangelho seja anunciado da terra, e a serpente está só se mantida com seu poder limitado, refreado. E há um festejar nos céus. Enquanto está acontecendo na terra a proclamação do evangelho pelas duas testemunhas, pela mulher, ou seja, a igreja do Senhor, nos céus, aqueles que morreram estão festejando e estão reinando. Quando diz lá, e foi expulso o grande dragão, foi expulso dos céus,
Agora o que é? Há um festejar no céu. Versículo 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando, no capítulo 12. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Vejam vocês, então, o cenário no céu daqueles que morreram em Cristo Jesus. Se você olhar ali no capítulo 20, no versículo 2, você vê justamente esse longo período de poder da igreja, porque Satanás é aprisionado. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e o prendeu por 1000 anos. Então, Satanás ele é aprisionado, ele permanece nesse período então de 1000 anos figurados, isto é, pela totalidade então da época do Evangelho. E também há um cenário igualzinho lá na seção 4, no capítulo 12, que termina com um festejar no céu. Aqui também, no capítulo 20, olha nos versículos de 4 a 6. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, ou seja, aqueles que morreram por causa do testemunho do Senhor, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, esse período de 1000 anos, que compreende então entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde o Evangelho está sendo agora anunciado. Satanás tem um poder refreado, ele está aprisionado, ele vai ser solto depois por pouco tempo. Aí sim ele vai mostrar toda a sua ira, mas agora não. E enquanto acontece isto na terra, nos céus há um cenário daqueles que já estão lá com Cristo, festejando e reinando. Tá bem, queridos? Vejam vocês aqui, olha, mais um paralelismo. Aqui nos capítulos 11, versículo 7, capítulo 13, versículo 7, mostra que há um breve período de severa perseguição. Este é o pouco tempo que resta para Satanás depois que é solto, o mais terrível, e também a manifestação final do poder persecutório do anticristo. Então, isso pode ser visto, veja lá no capítulo 11, versículo 7, quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, o evangelho sendo levado, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Ou seja, muitos sofrerão a perseguição, muitos darão sua própria vida por causa do testemunho do Senhor. Mas isso daí vai ser por pouco tempo, um breve tempo, ok? Veja lá no capítulo 13, no versículo 7, que reforça: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe também ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Mas tudo isso, queridos, por um breve tempo, um curto espaço de tempo. O versículo 7 do capítulo 20 mostra que há um breve período da mais severa perseguição. Satanás comanda o exército de Gog e Magog contra a igreja, que é a chamada Batalha do Armagedon. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então vejam vocês, haverá esse período que já é o período que a gente pode dizer da grande tribulação, um período final,
que será muito abreviado. Lá em Mateus 24, o sermão profético de Jesus, ele diz que esse período terrível seria abreviado por causa dos eleitos do Senhor Jesus. Não é? Temos ainda no paralelismo, aqui no capítulo 11, versículos 17 e 18, e o 14 mostrando que se cumpre a promessa da única segunda vinda de Cristo para juízo. Eu digo essa única segunda vinda porque quem estuda o livro do Apocalipse de maneira linear vai tendo a sensação de que Cristo veio mais de uma vez, certo? Mas como entendemos agora, nesta visão de paralelismo, que são os mesmos fatos contados de maneira diferente, a gente entende isso. Então, o capítulo 11, por exemplo, lá no versículo 17 e 18, diz assim: e dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, o teu tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Ainda o capítulo 14, versículo 14 diz: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então, mostrando a vinda do Senhor definitiva e o seu juízo. Tá? No capítulo 20, o versículo 11, cumpre-se a promessa dessa única segunda vinda de Cristo para juízo. Lá no versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vamos ler isso daqui para encerrar este primeira parte desta última sessão. Uma vez que esta ordem de eventos, ou programa da história é vista, Apocalipse 20 não é difícil de ser entendido. Tudo o que é necessário é lembrar-se da sequência. A primeira vinda de Cristo é seguida de um longo período durante o qual Satanás é preso, 1000 anos, simbolicamente. É o tempo do reino milenar. Este, por sua vez, é seguido de pouco tempo que resta para Satanás quando é solto, e isto é seguido então da segunda vinda de Cristo para juízo e consumação. Louvado seja o nome do Senhor, porque certamente Ele cumprirá todas as suas promessas. E nós aguardamos ansiosamente por esse dia glorioso. Até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, dando sequência a esta última sessão, se Deus permitir. Até lá!